Muito obrigado. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, plateia que se faz presente e todos os internautas que nos acompanham pelas redes sociais. É uma satisfação enorme estar aqui, tratando de um tema tão importante e tão atual, que é o Feirão do Imposto. Para quem não conhece, o Feirão do Imposto é uma campanha nacional promovida pela Confederação Nacional de Jovens Empresários, CONAGE, e realizada aqui em São Bento do Sul pelo Núcleo de Jovens Empreendedores da CISBS, do qual faço parte, com apoio do SEGESC, nosso Conselho Estadual. Tradicionalmente, a campanha aborda a carga tributária que incide sobre produtos e serviços. Então, você já deve ter visto aquelas campanhas de feirão do imposto, venda de produtos sem imposto, né? Isso vem desde 2002, com a criação em Joinville do feirão do imposto. Hoje nós chegamos na 17ª edição da campanha e se espalhou por todo o Brasil, são 24 estados, mais de 100 cidades, e ao longo desses anos conseguimos algumas conquistas muito importantes para o contribuinte e para o desenvolvimento econômico. Vou ressaltar 3 conquistas que chamam mais atenção. A primeira delas em 2012, com a aprovação da Lei do Imposto na Nota, Lei 12.741, que obrigou aos estabelecimentos comerciais que embutissem na nota fiscal o valor do imposto e o percentual aproximado desse imposto para o contribuinte, conferindo, então, maior transparência na arrecadação desses impostos. Um ano depois, em 2013, outra grande conquista também, com a retirada dos impostos federais sobre os produtos que compõem a cesta básica, com a Lei 12.839. E o ano seguinte, 2014, uma terceira grande conquista que facilitou muito a vida das micro e pequenas empresas, que foi a Lei Complementar 147, que acabou prevendo a unificação de 8 impostos federais, estaduais e municipais, além de facilitar a adesão ao programa super simples às pequenas e microempresas. É importante falar das conquistas, antes de entrar na temática desse ano do feirão, porque as conquistas é que nos impulsionam a buscar cada vez mais. Então, em 2019, a temática vem no sentido de ser menos é mais. Então, menos impostos, menos burocracia e mais transparência e eficiência na aplicação desses recursos. O objetivo, então, deste ano é trabalhar não só a alta carga tributária, mas a forma como esses recursos são geridos e aplicados e a forma como eles retornam à sociedade. Hoje, quando se fala em feirão do imposto, muito se pensa na alta carga tributária do país, que de fato é alta, se a gente comparar com países da América Latina, Argentina, ou México, ou países desenvolvidos como Japão e Estados Unidos, a nossa carga tributária, que gira hoje em torno de 36% do PIB, ela é alta, especialmente quando a gente compara com o retorno que alguns países, especialmente países mais desenvolvidos, conseguem aplicar desses tributos à sociedade. Então, hoje, só para a gente ter uma noção, a nossa carga tributária só perde para alguns países escandinavos, onde lá já há uma política de bem-estar social bem mais consolidada que aqui. Ou seja, os impostos são melhor geridos e melhor aplicados, e ainda assim a gente está quase ali brigando com esses países. Só que o grande problema que a sociedade enfrenta, a economia enfrenta no país, não é só a alta carga tributária, mas é a forma como esse sistema ele é burocrático e complexo. Hoje, só para a gente ter uma noção, 1 a cada 200 funcionários de empresas atua no setor contábil, já para poder organizar esse setor e poder organizar a empresa na administração fiscal. Nos Estados Unidos, no comparativo, é 1 a cada 1.000, ou seja, são 5 vezes menos funcionários envolvidos em declaração fiscal, em pagamento de impostos. No Brasil, uma empresa leva cerca de 81 dias para pagar impostos. É tempo que podia estar gerando emprego, produzindo, enfim, otimizando sua produção, mas está ali atrelado ao pagamento de impostos, para atender uma série de formalidades e burocracias. São cerca de 3.800 normas tributárias, o equivalente a aproximadamente 6 quilômetros de folha 4 impressas. Hoje teria que ser aproximadamente 6 quilômetros de folhas para imprimir toda a legislação tributária. E a cada dia uma média de 30 novas regras tributárias saem, ou seja, a cada hora mais de uma regra tributária por hora. Isso tem que ser levado também na conta do imposto, porque isso, a burocracia, ela acaba atrapalhando a produção, diminuindo aquilo que deveria ser maior, a produção, para arrecadar mais proporcionalmente. Então, hoje a tributação representa um empecilho, não pela sua alta carga tributária, mas também pela forma como é difícil interpretar essas normas tributárias.
Outro grande problema do imposto no país, da nossa tributação, é a composição desses impostos. Vamos ter um exemplo clássico. A média da OCDE, dos países da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a tributação, 25% da tributação é em cima de consumo de bens e serviços e 37% em cima da renda. Um pouquinho maior em cima da renda, né, um pouquinho menor em cima do consumo de bens. No Brasil, nós temos 51% de imposto em cima do consumo e 18% sobre a renda. E isso acaba desequilibrando o jogo fiscal, porque acaba prejudicando aqueles que são mais pobres, eles acabam sentindo mais. Porque do salário de quem é mais pobre, o percentual que vai para consumo de bens e serviços é muito menor do que vai para acúmulo de renda. E já quem ganha muito tende a acumular mais, porque proporcionalmente está pagando menos impostos sobre o consumo de bens. Então, uma das sacadas da reforma tributária é justamente deslocar um pouco desse consumo em cima de bens e serviços para em cima da renda, até para a gente poder fortalecer o mercado interno, para que ele possa tirar essa corda do pescoço, produzir mais e a gente girar a máquina de uma forma mais fluida. Outro problema de um sistema tributário complexo e burocrático é a forma que o cidadão tem para acompanhar isso. Hoje, muita gente acaba corrompendo o sistema, muito se fala em corrupção, mas muitas pessoas acabam corrompendo o sistema porque não entendem. Às vezes não sabem nem fazer a própria declaração de imposto de renda. Um exemplo de que a gente tem que sempre estar atento é na forma como a gente lida com a aplicação desses recursos e cobra dos nossos representantes também. Então, os 3 pilares hoje da tributação do problema seria tornar mais justo, então deslocar um pouco da tributação mais para a renda e menos para consumo de bens, tornar mais transparente, as pessoas poderem entender melhor a legislação tributária, entender como funciona essa roda, participar mais do jogo fiscal e também acabar com a corrupção. A corrupção, a gente tem a ideia de que funciona nos gabinetes em Brasília, mas não, a corrupção muitas vezes ocorre porque o sistema propicia esse tipo de corrupção. Vamos imaginar o sistema tributário como uma estrada. Se a gente anda numa estrada todo dia e a placa de velocidade está no mesmo lugar, nós sabemos onde estão as curvas, a gente consegue se situar e cumprir a lei de uma forma mais eficiente. Agora, se a gente entra numa estrada, hoje a placa está num lugar de 40 km, amanhã ela está em outra curva, 80 km, e assim vai. Cheio de desvios e atalhos, acaba propiciando que a pessoa não consiga cumprir aquilo que está na lei, e também ensejando que ela acabe, de uma certa forma ou de outra, tanto para equilibrar um jogo que é injusto, a pessoa se sente injustiçada com o imposto, ela acaba corrompendo o sistema. Então, o nosso grande objetivo da nossa reforma tributária, e esse é a atenção que nós queremos chamar aqui, é para a gente tornar mais justo, transparente e eficiente. E nisso também cabe a cobrança dos nossos representantes para que apliquem de forma responsável a arrecadação pública. Dito isso, eu vou entrar um pouco agora na nossa temática do Feirão do Imposto 2019, menos é mais. Nessa campanha de conscientização, então, aqui em São Bento do Sul, separamos algumas ações bem interessantes. A principal delas é no dia 23 de maio, agora, quinta-feira, às 19 horas, na Univille, a palestra Custo Brasil, ameaça ao desenvolvimento e à competitividade. O palestrante é o deputado estadual Bruno Souza, que já tem um histórico de atuação na desburocratização da coisa pública, foi vereador em Florianópolis, assumiu a superintendência adjunta da Fundação Municipal de Meio Ambiente e lá fez uma série de ações para desburocratizar e propiciar que as empresas privadas participem mais também da preservação do meio ambiente. E agora, como deputado estadual, vem levantando essa bandeira de reduzir um pouco o Estado, otimizar a aplicação dos recursos estatais e também a arrecadação e a desburocratização da coisa pública. Então, a nossa principal ação seria a palestra na quinta-feira, dia 23, às 19 horas, e a entrada, lembrando que a entrada é gratuita, mediante só a entrega de 1 quilo de alimento não perecível. E, além da palestra, a ação tradicional que vai haver também no sábado, dia 25, no Germânia Hipermercados, Hipercenter, aqui na Capitão Ernesto Nunes,
com a tradicional ação de venda de produtos sem impostos, né? Serão selecionados alguns impostos que tendem a representar um impacto interessante no bolso do contribuinte, e o estabelecimento vai comprar a ideia e também vai apoiar a gente na venda desses produtos sem impostos, além de toda também a entrega de material, conscientização, conversar com a população, explicar que às vezes o imposto, muita gente vê que o grande supermercado ou a grande empresa que paga os grandes impostos, mas não, quem acaba arcando com esse ônus fiscal é o mais pobre, aquele que não tem também, às vezes, o estudo, não sabe, às vezes, declarar direito ao seu imposto, e também, justamente pela injustiça da distribuição fiscal, acaba suportando muito imposto em cima de consumo de bens e serviços. Então, o propósito da nossa ação de 2019 é conscientizar um pouco e trazer a população para que compre essa briga, né, de desburocratização, para facilitar não só a ação do empreendedor, como a sua própria vida, tirar um pouco dessa corda do pescoço, para que, enfim, o Brasil consiga se alavancar e sair um pouquinho desse marasmo e a gente consiga elevar o país a um padrão de desenvolvimento superior. A princípio, seria isso. Queria agradecer o espaço que me foi concedido, né, a todos os vereadores, e reforçar o convite para que compareçam, então, na quinta-feira, dia 23, prestigiem nossa palestra, vai ser muito interessante, além do que também vai estar contribuindo com a distribuição dos alimentos para uma instituição de caridade, e fazer um pouco do bem também faz bem para a gente. Então, seria isso. Algum vereador gostaria de fazer alguma manifestação? Vereador Fernando Malon. Eu só quero parabenizar a explanação do Diogo, toda a equipe dos Jovens Empreendedores está aqui se fazendo presente, prestigiando, é importante isso. E, de fato, é importante essa conscientização, a gente precisa acordar para essa necessidade. Nós temos que berrar, nós temos que pressionar para que haja sempre essa conscientização. E o que eu estou vendo hoje, espero que eu não me engane, o que está se vendo, pelo menos como proposta do governo Bolsonaro, é justamente a história do imposto único. Mas a ideia é essa, é a desburocratização, é facilitar a legislação, a aplicação pelo poder público e também pelo contribuinte, visando ter maior justiça. Então, eu parabenizo o Diogo por todo o trabalho. Eu tenho visto o trabalho que ele está fazendo lá no escritório, correndo atrás desse negócio, ele está se dedicando. Eu acho que o Núcleo de Jovens Empreendedores teve uma boa aquisição com a vinda dele. É isso aí, obrigado. Obrigado. Vereador Ed Salomão. Também quero cumprimentar o Diogo, né, pela explanação em relação ao feirão do imposto. A gente acompanha bastante isso aí também, né, porque faz parte do nosso dia a dia. E a gente, quando você coloca 33%, outro dia eu até citei aqui, né, que nós pagamos hoje 32,8%, mais ou menos quase 33% que o brasileiro paga de imposto, praticamente trabalha 4 meses só para pagar imposto, né? E só para colocar, quando o senhor coloca a questão da corrupção, alguns dados nos mostram, hoje campeia na economia brasileira, né, na corrupção, 46 bilhões de reais dentro do Brasil. São dados estatísticos nossos do país, e dados da ONU nos trazem 200 bilhões na corrupção, que ainda campeia no país, ainda campeia. Então, é importante isso que vocês estão fazendo, cumprimentar também os demais membros associados da CISB, né, os empreendedores lá, e é isso aí, continue assim, porque nós precisamos de pessoas que nem vocês para que o país tome o seu rumo de uma vez por todas. Muito obrigado e parabéns, Diogo. Obrigado. Só para lembrar que, quando fala em custo Brasil e imposto, a gente também tem que lembrar no custo invisível que há da burocracia. Hoje, uma empresa, para fechar e cumprir todas as determinações legais, leva em média 4 anos. Ou seja, são 4 anos que a empresa não está produzindo, está atrelado a um negócio que já não está mais rendendo nada. As burocracias cartorárias e taxas, elas acabam encarecendo em 12% a construção e aquisição de um imóvel. Então, são várias nuances que nós temos que analisar, né, também pensando não só em quem produz, mas também em quem está pagando a conta, que geralmente, hoje, é o mais pobre. Muito bem, Diogo. Nós queremos agradecer a sua participação, a todos aqueles que vieram acompanhando também. Sem dúvida, é um tema importante e fundamental, talvez
falemos muito pouco disso, né, na escola, falemos muito pouco disso em casa, a gente não tem o hábito e o costume de pensar um pouco sobre essas temáticas. Acho que é uma iniciativa muito importante que vocês estão tendo, parabéns. E as suas manifestações, apesar do curto espaço, foram bastante esclarecedoras. Muito obrigado pela sua presença aqui, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Senhores vereadores, palavra livre. Estão inscritos na palavra livre 8 vereadores. Pois não, vereador Sabino. Senhor presidente, eu vou me abster. Peço licença para me retirar, tenho um compromisso agora também na sequência. Esse vereador já me vai ficar, ou isso aí, mas eu preciso sair. Fique à vontade, Com vereador. licença. Vereador Jaime. Então, só para me manifestar, eu também não me inscrevi na palavra, mas estarei pedindo licença para me ausentar, porque temos um compromisso do partido. Então, obrigado. Ok, vereadores. Lembrando aos demais vereadores que nós teremos uma extraordinária logo na sequência e necessitamos que os demais permaneçam para que haja quórum. Então, tudo bem, vereador Sabino, não tem problema, mas pode ficar tranquilo, já só peço para os demais que logo na sequência estaremos tendo uma extraordinária, mas os senhores fiquem à vontade, podem se retirar no momento que desejarem. E lembrando também que, conforme conversamos na sala das comissões, amanhã, a princípio, teremos uma extraordinária às 18 horas. Mas essa confirmação ainda faremos no nosso grupo. Temos, então, 7 vereadores inscritos na palavra livre. Daremos o tempo de 8 minutos para cada vereador. E eu solicito ao vereador Marco Rodrigo Redlich para que faça o sorteio do primeiro vereador a fazer uso da palavra. 3. Vereador Edi Salomão, o senhor tem o tempo de até 8 minutos, vereador.